Olá, segundo ano, vamos para uma revisão, das aulas 9 a 12, que são satélites do verbo 1 e 2, e das aulas 13 e 14 como argumentação 1. Como esse conteúdo é o conteúdo que eu vou cobrar na avaliação, vamos tentar rever aqui e depois vocês aprofundam o conteúdo no material, tá? Então, nós temos como um satélite do verbo, ou seja, aqueles elementos que estão agregados ao verbo, tá? Que são objeto direto, indireto, o direto preposicionado, temos o adjunto adverbial e a agente da passiva. Então, esses termos aqui sempre vão estar relacionados ao verbo da oração. Então, a gente vai ler a oração, a gente vai ao verbo, a gente faz a noção com o sujeito, tá? Para a gente entender o que é esse objeto direto. Então, vamos lá. Todas as crianças querem atenção. Então, qual é o verbo aqui? Ó, querem. A gente faz pergunta ao verbo do jeito que ele está aqui para a gente tentar achar o sujeito, tá? Quem é que querem? Ó, todas as crianças. Então, esse aqui é o meu sujeito, tá? Então, tem o sujeito, aqui o verbo, vamos ver que termo é esse aqui. Então, quando eu falo desse jeito, quando eu tenho essa oração aqui, eu leio do sujeito até o verbo e observo o que vai acontecer. Então, todas as crianças querem. Quando eu faço isso, eu observo direitinho que esse verbo querer, ele vai pedir um trânsito. Que é isso? Ele pede passagem entre o sujeito e o verbo, tá? Então, ele pede essa passagem. Então, quando eu digo querem, ele pede uma pergunta, querem o quê? A resposta foi atenção, ó. Então, essa resposta é do verbo, por isso ele é um satélite do verbo, tá? Então, qual é a nomenclatura para esse satélite aqui? Ele é chamado de objeto direto. Por quê? Porque ele completa, ele é o alvo desse verbo que é transitivo direto. Ó, verbo transitivo direto. Atenção, ok? Vamos ver o outro exemplo. Não devemos desobedecer aos pais. Vamos ao verbo. Desobedecer. Desobedecer quem? Ó, não devemos. Quem que vai desobedecer? Né? Olha aqui, ó. Devemos desobedecer. Eu tenho aqui um sujeito, nós, que eu sei por essa desinência aqui, tá? Não devemos desobedecer, sujeito nós. Aí eu pergunto, leio do sujeito até o verbo e paro e fico observando o que vai acontecer. Não devemos desobedecer. A pergunta sugerida agora é a quem? Então, esse verbo aqui, ele pede trânsito, só que ele exige uma preposição, que é a. Aquela aqui, ó. Ela vai estar na resposta, tá? Então, aos pais aqui é o alvo de desobedecer. Então, eu tenho que aos pais é objeto indireto, tá? Do verbo desobedecer, ó. Atenção aqui, ó, só colocando, pontuando, é direto, porque é alvo, é resposta do verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos uma locução, tá? Mas ela obedece a essa transitividade aqui. Obedecer a quem? Ok? O objeto direto preposicionado, muitas vezes a pessoa confunde com o objeto indireto aqui. Por quê? Porque ele pede preposição. Só qual é a diferença? Eu tenho aqui, ó, o policial sacou da arma. Cadê o verbo? Ó, sacou. Qual é o sujeito? O policial. Então, lendo do sujeito até o verbo, dando uma paradinha, a gente observa o seguinte, ó. O policial sacou. Esse verbo, ele não pede preposição, diferente desse, ó, desobedecer a alguém. Esse não, sacou o quê? Né? Então, de cara, a gente já sabe que esse aqui é um verbo transitivo direto. Uai, mas se apareceu aqui uma preposição, que tá aqui, ó, o de mais o a, que forma da. O que ocorre aqui? Eu tenho aqui um objeto direto preposicionado, tá? Por uma questão enfática. Se eu quisesse colocar sacou a arma, tudo bem. Mas por que então sacou da arma? Porque que ele quer enfatizar muito mais esse alvo aqui. Tudo bem? Então, ó, sacou da arma.
Temos também outro termo, que é satélite do verbo, que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o termo que vai modificar o verbo, ele pode intensificar também o verbo ou o próprio advérbio e sempre passa uma circunstância, tá? Então vamos ver aqui esse exemplo, que ele é meio comprido, olha aqui, ó. Hoje, 28 de maio de 2020, não podemos mais abraçar. Vamos ao verbo aqui. Aqui nós temos de novo uma locução, ó. Podemos abraçar. Tem um mais aqui no meio, a gente vai entender qual é a função dele. Se eu perguntar, quem é que podemos? Tem um sujeito, nós, tá? E eu observo que dentro dessa ação verbal, podemos abraçar, eu tenho várias circunstâncias. Tem essa circunstância aqui, ó, hoje, tá? Hoje, ó, podemos abraçar hoje. Então, tudo remete a essa locução. Isso aqui é tempo. 28 de maio de 2020, também é uma circunstância. Tempo. Temos o não, que é uma negação. E o mais, que é intensidade. Então, temos aqui adjunto adverbial de tempo, negação, intensidade, ok? Continuando aqui, né? O próximo termo, que é satélite do verbo, é o agente da passiva. Vamos ver os exemplos aqui, ó. A rua foi cercada de policiais. Bom, para determinar qual é o agente da passiva, eu tenho que entender que o verbo, né, a locução, vai aparecer uma locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Isso determina que ali pode ter um agente da passiva, porque o verbo está na voz passiva. O que é isso, voz passiva? É aquele em que o sujeito está parado recebendo a ação. Aqui ele está parado recebendo a ação de quem? Dos policiais, por isso que ele chama agente da passiva, tá? Ó, a rua foi cercada de policiais. Bom, diferente dos outros sujeitos aqui que apresentam voz ativa. Todas as crianças querem voz ativa, devemos obedecer aos pais, o policial sacou, não podemos abraçar, então aqui tem um sujeito na voz ativa. Aqui é o sujeito na voz passiva, então aparece o agente da passiva, tá? Alguns eleitores são comprados por políticos, a mesma coisa. Quem são comprados? O sujeito, alguns eleitores. Então, quando eu digo alguns eleitores são comprados, eles estão parados, recebendo essa ação de ser comprado. Agora, tem que aparecer esse agente. Qual é ele? Por políticos, que é o agente da passiva. Então, como é que ele aparece na frase? O verbo, o sujeito está na passiva, né? Sujeito paciente, recebe a ação. O verbo aparece como locução verbal, no particípio, ó, do, ido, tá? E aparece aqui um termo com a preposição por ou contraído pelo, pela, pelos, pelas, tá bom? Então aí esse termo é o agente da passiva. Continuando aqui, as aulas 13 e 14 refere-se à argumentação. A argumentação foi dividida em duas aulas, tem a argumentação 1 e 2. A gente vai ficar com a primeira parte, que é a argumentação 1. Bom, o que é argumentação, né? É a capacidade que se tem de persuadir alguém com argumentos, né? Para evitar confrontos. Então, a argumentação é essa forma, é o recurso linguístico que eu uso para poder persuadir alguém, tá? Com os meus argumentos, que é justamente o conteúdo. Para isso, eu preciso entender que a argumentação é o mesmo que dialética, né? Essa capacidade de saber usar bem o meu recurso da oratória para poder chegar onde eu quero. Com isso, precisa-se desses 3 pontos aqui para a gente poder entender que a demonstração, o convencimento e a persuasão. Demonstração nada mais é do que deixar claro o meu objetivo. Segundo ponto, o convencimento. Não adianta nada eu ter meus argumentos, ter uma boa oratória e não ter essa capacidade
de convencer, de fazer com que o outro me ouça e aceite as minhas ideias. Isso aqui está intimamente ligado com a persuasão, né? Então, essa capacidade que eu tenho de fazer o outro olhar para mim, para que eu possa expor minhas ideias e, por fim, chegar ao objetivo final, que é persuadir, convencer, tá? Para isso, eu tenho que ter conhecimento do meu auditório. O auditório aqui, quando a gente fala auditório, a pessoa imagina um local cheio de gente, também, mas também auditório aqui seria mais o público, né? Qual o meu público? Bom, no auditório que a gente chama de particular, seria aquele em que eu conheço todo o universo que está ali presente. Eu comungo de toda aquela cultura, né? Então, isso chama auditório particular. O universal é aquele em que se aglomeram ali várias culturas e eu não tenho essa capacidade de conhecer toda essa cultura, né? Então, ali é uma diversidade, ok? Então, eu tenho que ter esse conhecimento para eu começar a usar as minhas estratégias argumentativas, tá? Que são elas: tentação, a intimidação, sedução e provocação. Então, tudo isso aqui, né? Eu tenho que saber o que eu vou usar para determinado público, né? Então, o que seria a tentação? É a minha estratégia que eu vou usar para que a pessoa fique tentada a aceitar o que eu proponho a ela. Isso é a tentação. O que é a intimidação? É o recurso que eu vou usar para o meu auditório, né, ficar de uma maneira submissa ao que eu tenho que propor a ele. A sedução, por sua vez, é usar recursos que, por exemplo, eu elogie a minha plateia, o meu auditório, eu seduzo de forma tal que aí ele vai atender o que eu quero. E a provocação, que é o contrário da sedução, né? Eu vou jogar o que eu quero que eles, algum defeito, para que eles atendam o que eu quero. Isso aqui é muito comum entre os meninos, né? Geralmente fazem assim: ah, se você é fortão, então vai lá e faz isso, né? Então isso seria a provocação. A sedução é muito utilizada na mídia para que eu possa, né, comprar determinado produto. Então eu utilizo tudo aquilo de bom que eu tenho como no meu auditório para que ele utilize o que eu quero. Eu falo assim: como você é inteligente, né, você vai usar isso. Então isso seria mais a sedução. Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma questão, só para a gente comentar a primeira questão. Depois vocês vão lá e vão observar direitinho. Primeira questão da página 34, tá certo? Ela é bem pequena, só para vocês entenderem de que maneira os vestibulares cobram. Aqui tem um texto que é um anúncio publicitário. Ele chama assim: Projeto Prato Popular. E vem como contratítulo aqui: se a primeira refeição do dia é muito importante, imagine a única. Então, como esse artifício, né, começa aqui fazendo com que eu, né, esteja mostrando, né, provocando essa tensão para chegar ao meu objetivo. Olha aqui, ó. O prato popular para muita gente é a única refeição do dia, mas é uma refeição completa, saborosa, com grande valor nutricional, ao custo de R$1. Poder pagar faz parte do projeto, ao devolver a autoestima e a dignidade. É uma ideia: feijão com arroz, mais carne, salada e um refrigerante, que mostra como a parceria entre empresas é capaz de colocar rapidamente em prática ideias tão simples e tão importantes quanto comer. Esse é o texto. Como é que seria o enunciado? Diz assim, ó: assinale a opção que contém um comentário incorreto sobre o texto anterior. Então, muitas vezes o aluno erra aqui porque ele vai atrás do que é correto. Então, leia, pare, preste atenção no que está sendo pedido. Então, em enunciados com 5 proposições, o que acontece? Eu vou ter 4 distratores. O que são os distratores? As questões que vão me distrair. E um gabarito.
Então vamos ver aqui, ó. Na letra A diz assim, ó, esse anúncio, como todo texto publicitário, tem uma intenção argumentativa, embora não venha explicitada com todas as letras. Sim, aqui ele tá. Qual é a questão argumentativa, a intenção dele? Ele quer o quê? Persuadir, ele quer mostrar aqui de que maneira o meu recurso pode chegar até ao meu público-alvo. Na questão B diz assim, a primeira e mais evidente intenção desse anúncio é persuadir os benefícios do projeto Prato Popular a tirar mais proveito dos benefícios proporcionados pela promoção. Não, essa é a questão incorreta, tá? Por quê? Ele não está querendo tirar benefício, pelo contrário, ele mostra que com essa refeição, e ele podendo pagar, a pessoa podendo pagar, ele vai criar ali uma autoestima, uma dignidade da pessoa. E as demais, de maneira indireta, o texto enaltece os benefícios trazidos pelo projeto para incentivar outras iniciativas do mesmo tipo e também para reforçar a boa imagem. Isso, então ele quer incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Então essa é correta. A oração em destaque no início do texto está indicando uma condição admitida como verdadeira pelo seu iniciador. Sim, quando ele fala se a primeira refeição do dia é muito importante, imagine a única. Correta. A expressão em destaque feijão com arroz é usada para indicar a simplicidade da ideia e também para argumentar a favor dos benefícios nutritivos trazidos por essa ideia. Sim. Então a única que não condiz é a letra B, tá? Então dessa maneira é que os vestibulares vão cobrar de vocês. Tudo bem? Até a próxima. Beijos.